Caros amigos, estamos a ser postos à prova, é o que está a acontecer. Portanto, não são alturas fáceis. Os dados que saíram hoje da inflação americana não foram de todo aquilo que todos nós ambicionávamos. Mas o mercado está neste momento, neste ponto. Portanto, Bitcoin e principalmente os restantes criptoativos estão cada vez mais ligados aos dados macroeconómicos e nós temos de dançar consoante a música que nos está a ser tocada. Portanto, se calhar aquela, perdoem-me a expressão, irracionalidade de investirmos em tudo o que mexe, na expectativa que tudo suba, se calhar neste momento tem que ser um bocadinho posta de parte, temos de ter uma postura mais defensiva, mas apesar das notícias terem sido menos boas, neste caso até más, e mesmo assim eu acho que há algo positivo que irá sair disto tudo. Portanto, fiquem até ao final do episódio, acho que seguramente vocês vão gostar e vamos a isso, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Alex Script. Cá estou eu, meus amigos, para vos trazer as principais novidades sobre tudo aquilo que está a acontecer neste mundo extraordinário das criptomoedas, com ligação evidente com o mundo macroeconómico, com o mundo do mercado tradicional. E, portanto, se é isto que tu procuras, subscreve o canal, comenta, carrega no gosto, que ajuda bastante. Não te esqueças, demoras um segundinho e nem imaginas a diferença que isso faz no algoritmo do YouTube. E vamos a isso, como vocês olharem lá para cima para a parte do separador, tenho uma série de notícias para vos trazer. Antes de avançar, a dizer que este episódio é patrocinado pela NordVPN, tem sido um patrocinador excelente aqui do canal, que tem ajudado bastante este trabalho gratuito que faço para vocês, portanto é uma forma também indiretamente vocês apoiarem o canal se subscreverem a NordVPN e acima de tudo, e acho que é o mais importante, como é óbvio, vocês ficam mais protegidos, porque navegar na internet é sempre complicado. Tu não andas na rua com a tua morada escrita na testa e é a mesma coisa que tu andares na internet com a tua morada escarrapachada, digamos assim, porque o teu IP, este IP que aqui está, não é o meu, é um IP criado pela NordVPN, portanto a NordVPN protege mesmo essa tua morada. Além disso, tens um reembolso de 30 dias, portanto não tens grandes riscos e o valor é muito baixo, são cerca de 3, 4 euros por mês, acho que é irrisório e tu aumentas seguramente a tua proteção e a boa notícia é que podes utilizá-la em 10 dispositivos, já para toda a gente, para ti, para a tua mãe, para a tua mulher, para o teu filho, para o cão, para o gato, para quem quiseres, para toda a gente que utiliza dispositivos eletrónicos. Portanto, vou deixar o link na descrição deste episódio, tens também uma janelinha no final do episódio em que podes carregar para subscrever com esta promoção exclusiva aqui para os membros da comunidade Alex Crypto. Vamos então avançar, meus amigos, e cá está. Os dados da da inflação americana não foram efetivamente bons. A previsão era que houvesse, por exemplo, uma descida no Core CPI anual de 3.2 para 3.1 e passou para 3.3. O Core CPI mensal aumentou de 0.2 para 0.4, em que a previsão é 0.3. E o CPI, sem ser o Core CPI, ou seja, que inclui os alimentos, os combustíveis e tudo mais, passou de 2.9% para 3% e o CPI mensal de 0.3% de previsão para 0.5% e tinha estado no mês anterior em 0.4%. Podemos ver aqui neste gráfico que as consequências desta subida estão muito relacionadas, por exemplo, com o que eles denominam como shelters e transportation service, está mesmo muito, muito elevado. Também tem a alimentação em casa, também subiu. O pessoal a comer fora de casa, eles aqui até dizem, parem de comer fora de casa, também aumentou. E o Core CPI também aumentou, como nós podemos constatar e tinha acabado de dizer. Portanto, isto efetivamente traz consequências. A primeira é que o dado que é passado para os mercados é que a inflação pode estar a começar a acelerar. Reparem, nós tivemos a nível, no espaço de um ano, foi a inflação mensal mais elevada, portanto, e é isso que nós não queremos ver, e é isso que o grande receio que neste momento os mercados podem vir a precificar no futuro, é que a inflação comece a ficar descontrolada. E, apesar das tarifas serem um motivo para tal, Donald Trump também tem este cariz de provavelmente trazer uma inflação superior.
O Fed, nós já sabemos que não quer uma inflação alta, não quer um desemprego alto. E se nós tivermos uma inflação alta, nós já sabemos, evidentemente, que não haverá descida das taxas de juros tão cedo e isso, efetivamente, causa problemas nos mercados. As reações logo no curtíssimo prazo, por exemplo aqui no SP500 vocês podem ver esta vela vermelha, eu sei que está em zoom in, como é óbvio, ok? Mas foi logo uma queda de cerca de 1%, que é efetivamente grande e elevada, tendo em conta, estamos a falar do SP500, e as probabilidades, os mercados neste momento já não prevêem qualquer descida das taxas de juros até outubro, portanto, em março, nem pensar, ninguém está à espera então que uma descida das taxas de juros não vai haver, mas sim uma manutenção, provavelmente até ao verão das taxas de juros e vamos continuar a acompanhar este gráfico. Agora, uma das coisas que as pessoas obviamente estavam na expectativa é não só uma inflação que não esteja a subir, mas também aquilo que vai ser feito por Jerome Powell e por parte do Fed relativamente ao quantitative tightening. Ou seja, para quem não conhece, é a forma do Fed, digamos assim, vender os seus ativos, reduzir o seu balanço e, obviamente, é uma forma de retirar também liquidez ao mercado. Porque se ele tiver a comprar, obviamente está a ir buscar, está a injetar, liquidez nos mercados, seja através da compra de bonds ou outras coisas quaisquer. E aquilo que foi dito ontem por Jerome Powell já não era algo que de facto fosse um bom pronúncio para o dia 2, mas vamos ouvir. What kind of conditions would have to happen for you to start going back to quantitative easing? Quantitative easing. That's a tool we tend to use when we're at the effective lower bound and we can't cut interest rates anymore. So nothing like what you're seeing in the current day. It's a different test for stopping quantitative tightening, but we would use QE going forward only in a situation where rates are at zero, and we're a long way from zero now. So that you think that, again, just generally speaking, then, if things were to remain stable, you'll continue to unwind the balance sheet, you'll continue the quantitative tightening. Can't give me a range on this? Is that what I hear you saying? That's right. That's right. Okay, great. Well, I encourage you to keep doing that because, again, I think that's important to be able to make sure that you've got power. Pronto, nós podemos ver que o FED tem várias ferramentas para controlar a economia, a inflação e os dados do desemprego. E um deles é, efetivamente, a compra ou venda dos seus ativos. Mas outro, que é, obviamente, a descida das taxas de juros ou subida das taxas de juros. E neste momento, tendo em conta as taxas de juros onde estão e tendo em conta a inflação onde está, ele não tem qualquer necessidade de estar a determinar o quantitative tightening. Pelo menos nesta perspectiva, ok? Há outro aspecto que poderá levar a isso, mas para já vamos falar um bocadinho mais à frente. Mas para já, podemos ver que o quantitative tightening, meus amigos, não está previsto para breve prazo, pelo menos segundo as palavras de Jerome Powell, e é verdade que ele tem tido alguma coerência naquilo que tem dito. Ele teve aquela fase muito difícil quando a inflação começou a subir e ele negou aquilo que estava a acontecer, ou seja, estava numa fase de negação, mas neste momento tem tido e tem até gerido de uma forma bastante positiva para a economia americana, porque a economia americana não entrou em recessão e obviamente com consequências a nível mundial. Ele tem gerido e tem tido um discurso muito coerente nestes últimos tempos. Portanto, relativamente ao all-season, meus amigos, eu acho que efetivamente vamos ter que ter muita paciência porque as coisas não estão previstas para já. Ele disse, naquilo que vocês estiveram a ouvir, só quando as taxas de juros estiverem a zero é que eles podem ponderar ou podem ativar o quantitative easing, ou seja, a compra de ativos, e nós podemos ver este gráfico exatamente isso. Por exemplo, a última vez foi quando nós tivemos o crash de Covid, em que as taxas de juros já estavam a zero e eles então depois começaram a injetar liquidez. E, obviamente, que isto ajuda os mercados a subir. Portanto, muita paciência. Nós podemos ver então que as altcoins têm sofrido bastante. Eu acho que temos que ter uma abordagem inteligente relativamente a altcoins. Quem não está exposto a Bitcoin, aos principais ativos, aqueles que são, se calhar, menos voláteis, está seguramente a passar uma altura muito complicada. Quem investiu muito em meme coins, quem investiu até, por exemplo, nas narrativas que por vezes surgem, como por exemplo os AI agents, que subiram muito, mas também já levaram uma castada muito valente, e nós podemos ver que Bitcoin está a ter um desempenho claramente superior a todas as outras narrativas, seja de exchange, seja de gaming, layer 1, meme coins, layer 2, NFTs, staking, whatever, blá 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 blá. Portanto, efetivamente eu acho que se tem que ter uma abordagem inteligente no mercado. Agora, se isto correr mal, ou seja, se os mercados reagirem mal nesta notícia, ou o que ainda vai acontecer amanhã, que já vamos falar também daqui a bocado,
há uma zona, pelo menos agora só balizando Bitcoin, há uma zona que eu acho que vocês têm que terem atenção, que é a zona dos 89,2 mil dólares. Porquê? Porque neste momento é o preço médio em que as novas baleias têm adquirido Bitcoin e não é muito comum, ou melhor, poderá acontecer, como é óbvio, ok? Mas é sempre uma zona de suporte para os players que compraram Bitcoin. E eles dificilmente costumam vender, mas pronto, poderá acontecer efetivamente, principalmente quando estamos em bear market, e é visível isso. Mas, por exemplo, reparem, desde o início do bull market, ou seja, o início de 2023, este gráfico roxo só tem subido e lateralizado, Portanto, isto é o resultado do que é um bull market. Agora já nem falo das baleias mais antigas, que esse tem um valor extraordinário de 26. Olha, eu devo ser considerado uma baleia, por acaso, que não sou, atenção, porque o meu preço médio de compra de BTC no bear market foi exatamente este valor, 26 mil dólares, ok? Pronto, quem estava na minha comunidade privada sabia exatamente aquilo que eu estava a fazer, e já agora, se estiveres interessado, tens o link na descrição deste episódio. Agora, os Estados Unidos têm um efetivo problema, que é a inflação. Se vocês olharem para este gráfico, espera aí que o meu telefone está a tocar. Se vocês olharem para este gráfico, nós podemos ver que desde os anos 50 que a inflação americana continua a subir. E isto, meus amigos, é algo que poderá gerar uma nova narrativa. Ou seja, eu acho que vai ser gradualmente as pessoas vão começar a viver cada vez mais com inflações de 2%, 3%. E isto poderá levar a uma adaptação também das próprias políticas do Fed, ok? Porque eu não estou a ver, sinceramente, uma subida constante da inflação e o Fed, se a economia precisar, não injetar liquidez na economia, ok? Mas isto são previsões macro, ou seja, não é algo que seja para amanhã nem para a próxima semana, por causa que eu digo que temos de ter efetivamente muita paciência. Amanhã é um dia também importante, porque vão sair os dados da inflação ao nível do produtor, ok? E é um gráfico que eu tenho aqui, que é muito interessante, que mostra o desempenho de Bitcoin com o PPI, exatamente a inflação ao nível do produtor. E nós podemos ver, quando o PPI está a cair, por norma é quando Bitcoin está em bear market, ou seja, vê-se claramente que a economia não está saudável porque o PPI está em queda. Mas quando o PPI está a subir, nós podemos ver que Bitcoin está a portar-se muitíssimo bem, ou costuma portar-se muitíssimo bem. A boa notícia relativamente ao PPI é que ele parece que está aqui a começar a subir. E se continuarmos a ter esta subida, poderá também ser um bom indicador para a continuação de subida de Bitcoin. Agora, a outra boa notícia, e que poderá levar a uma... Não estou a dizer se calhar entrar num quantitative easing, mas pelo menos terminar o quantitative tightening, ou ter outra forma de apoiar a economia, que há muitas formas de apoiar a economia americana, é o que já vos disse mais que uma vez, o Ripple está em níveis muito baixos, já está em 76,5 bilhões de dólares, está claramente a caminhar para zero, e para os próximos meses, mais uma vez, não é amanhã, nem depois da manhã, nem é para a semana, para os próximos meses nós se calhar podemos ver exatamente a surgir o fim deste quantitative tightening. Agora, há outra boa notícia que é preciso ser dada. Eu não sei se isto já estava a ser precificado, se calhar até já estava a ser precificado, mas nós podemos ver que Bitcoin praticamente não reagiu, ou seja, caiu, como é óbvio. Se nós mudarmos aqui se calhar para os 15 minutos, podemos ver exatamente à 1h30 nós tivemos aquela queda relacionada com estes dados, mas depois na diária isto praticamente não mexeu, certo? Se olharmos para um SP500, está a corrigir 0,57, já esteve a cair mais, mas não é nada de extraordinário se nós olharmos aqui para o gráfico, certo? Isto pode significar o quê? Pode significar que estas más notícias, ou seja, que as más notícias já não estão a mexer muito no mercado. Se as más notícias não estão a mexer muito no mercado, significa que já podemos estar a atingir o fim de uma correção a curto, médio prazo. Pelo menos é a esperança que eu tenho. Porque, por norma, quando há boas notícias e o mercado não reage, também podemos ver que estamos perante uma certa exaustão. E que também tem acontecido, ok? Portanto, parece que estamos ali um bocadinho empatados entre as boas notícias e as más notícias ao nível do desempenho, nomeadamente de Bitcoin. Outra boa notícia é que se calhar nós já estamos de facto a atingir um fundo
no principal ativo que por norma lidera uma altcoin. Estamos a falar obviamente de Ethereum. Vocês reparem, desde o início de fevereiro houve um disparo na acumulação de baleias com mais de 10 mil Ethereum. Portanto, isto significa, e bem o que está aqui escrito, uma enorme acumulação que está a ocorrer. Quando nós temos aqueles raios, como temos um movimento de capitulação, por norma depois começa a haver aquisição de ativos e que pode significar uma acumulação desse ativo. Agora, não quer dizer que isto não demora. Às vezes nós podemos estar semanas e meses a acumular para depois mais tarde termos esse efetivo breakout. Outra notícia relativamente a Ethereum, relacionada também diretamente com as altcoins, é que os investidores de Ethereum fizeram a maior retirada nas plataformas nos últimos 2 anos. O que isto também significa que as pessoas estão confiantes e não querem neste momento manter Ethereum nas exchanges porque, por norma, elas estão lá colocadas ou para trade, certo? Ou para uma perspectiva de venda desses mesmos ativos. Outra boa notícia é o que está a acontecer ao nível da criação de reserva de Bitcoin a nível de Estado. Isto, evidentemente, mais uma vez, e sublinho, não, é algo que vai demorar. Mas reparem, já são 21 Estados que estão neste momento numa corrida a ver quem é que vai ser o Estado que vai criar em primeiro lugar uma reserva estratégica de Bitcoin. E Utah, neste momento, está à frente. Já houve 3, eu não consigo dizer, é o Wyoming, agora o outro PA e o ND, não sei se, não consigo dizer, não vou estar aqui a inventar, que não validaram, ou seja, ficaram pelo caminho, mas muitos outros neste momento já estão a tentar criar essa reserva estratégica de Bitcoin, certo? Portanto, meus amigos, as boas notícias, apesar da desgraça que aconteceu hoje a nível de dados macroeconómicos, continuam. Por exemplo, a Goldman Sachs dobrou a aposta em ETFs de Bitcoin e aumenta participações em 120% no quarto trimestre. Agora, isto tudo, sinceramente, a sensação que me dá, eu já vos tinha dito isto no primeiro episódio de 2025, eu acho que nós estamos mesmo num ciclo diferente. Eu acho que estou cada vez mais convencido, posso vir-me a enganar, mas reparem bem, por exemplo, este gráfico. A única vez em que nós temos um trimestre negativo em Ethereum é quando nós estamos em período de bear market. Foi assim em 2018, em que Ethereum caiu 46%, foi assim em 2022, em que caiu 10%, e neste momento estamos a cair 22% em bull market, meus amigos. Bitcoin está a rondar os $100 mil, ok? E isto não é de todo normal. Portanto, há claramente aqui uma inversão de ciclo nem que seja na parte de ativos em que estão a ser investidos, nomeadamente Bitcoin, como por exemplo Solana também, ok? E outras que tal. Mas, por exemplo, Ethereum mostra que o ciclo está efetivamente diferente. Como também podemos ver, mesmo ao nível do preço de Bitcoin, nós nesta fase, já nos ciclos anteriores, estávamos já claramente em tendência de alta, já tínhamos tido uma subida forte e neste momento nós estamos num período de uma lateralização que não é comum nesta fase. O primeiro trimestre do 23, 24, do terceiro ano do bull market, ou pelo menos no quarto ano, se quiserem contar com o ano 1, que seja o bear market, normalmente é um período de forte aceleração. E nós já estamos em fevereiro e não vemos essa aceleração como aconteceu em ciclos anteriores. Por causa é que eu digo que apesar desta má notícia, apesar das situações macroeconómicas não serem positivas e se calhar o quantitative tightening demorar bastante tempo a terminar, podemos se calhar estar perante um ciclo mais longo em que dê mais tempo para as pessoas acumularem e que depois então leve se calhar a segunda fase do bull market para 2026 ou 2027. Apesar disso, ir chocar com o ciclo imobiliário que está previsto acabar 2026. Portanto, vai ser muito interessante ver o que vai acontecer nos próximos meses, por causa é que fica a acompanhar aqui o canal e já sabes, subscreve e também carrega no gosto, porque nós vamos sempre trazer as principais novidades. Outra novidade foi aquilo que Jerome Powell disse ontem e foi isto. Something that concerns me a lot is the idea that we would even look like China in any way. So can I have your commitment that as long as you're the chairman of the Federal Reserve System, that we will never have a central bank digital currency? Yes. Thank you for that. I think that's extremely important. It makes me very happy to hear you say that.
Cá está, CBDCs, nem pensar. Aliás, Donald Trump também já disse que não estava previsto. Portanto, os Estados Unidos rasgam essa ideia que surgiu no passado, que a China, por exemplo, quer implementar, que a Europa também anda a pescar os olhos e, sinceramente, não entendo muito bem porquê, mas a liberdade, eu acho que, e a privacidade, acho que continuam a ser. Eu não estou a dizer para as pessoas cometerem ilegalidades, mas eu acho que há certas coisas que devem continuar a ser pessoais, sinceramente, não é? Acho que não faz sentido, mas pronto. Outra boa notícia é que Donald Trump indica Brian Quintenz, acho que é assim que se diz, para outra entidade reguladora além da SEC, portanto a CFTC, e o que significa que vamos ter claramente uma regulação muito favorável às criptomoedas, porque ele já esteve como comissário da CFTC entre 2017 e 2021 e na altura ele defendeu políticas mais flexíveis para o setor das criptomoedas, nomeadamente a inclusão de ativos digitais no mercado financeiro tradicional, cá está a RWA. Outra notícia, como rodapé, a Uniswap lançou oficialmente a sua própria blockchain, a Unichain. Temos a SEC que pode reconhecer o registro do ETF XRP já amanhã, o registro da Grayscale. Se isto acontecer, podemos ter volatilidade, neste caso positiva, para XRP, que até pode contaminar os outros mercados. E porquê? Porque há muitos pedidos relativamente a outras altcoins e isto é um claro sinal que irão ser também aprovados. Também XRP, gigante financeiro japonês da SBY Holdings, vai recompensar os seus acionistas com o XRP. É estranho, não é? Podia ter recompensar com Bitcoin ou até mesmo com Fiat, mas decidiu fazê-lo com XRP e o projeto das criptomoedas de Donald Trump, da World Liberty Finance, da família Trump, neste momento fez um post a dizer que vão criar uma reserva estratégia de tokens com destaque, evidentemente, para Bitcoin e Ethereum, entre outras. Isto, efetivamente, é um bom pronúncio, é mais um caminho, na minha opinião, para a criação de uma reserva estratégica de Bitcoin, de um stockpile de criptoativos também, e de um fundo soberano também exposto a criptoativos, como também já falámos no passado. Portanto, eu acho que a médio prazo estamos a caminhar claramente para uma adoção institucional que, na minha opinião, também vai fazer subir o preço. Cá está exatamente Bitcoin e Ethereum e outras criptomoedas que vão ser adquiridas pela World Liberty Finance, ok? Uma parceria que a World Liberty Finance fez foi com a Ondo Finance, com o intuito de promover a adoção de RWA e trazer finanças tradicionais. Portanto, Ondo Finance está claramente com os players institucionais para o RWA. Outras notícias: Franklin Templeton registra Solana Trust em Delaware, portanto com o objetivo de criar um ETF de Solana, portanto eu acho que também vai ser uma questão de tempo até ser ativo. E por fim, meus amigos, dizer-vos que muito estranho este, quando, por exemplo, esta imagem podem ver Elon Musk na Casa Branca a falar aos jornalistas, com o chapéu na cabeça, com o filho às costas. É muito estranho. Chamem-me velho do Restelo, mas para mim, sinceramente, isto é muito estranho. Calma, paciência, estamos nisto no longo prazo, não vamos entrar em loucuras, sejam responsáveis na forma como investam, não sigam cegamente narrativas que têm de pump and dump, ok? Foco no que é principal, foco no que tem estrutura, foco no que está validado pelo tempo e é mesmo o tempo que vai dizer-nos no final que vai correr tudo bem. Meus amigos, até o próximo episódio.